Ah, amém! Hoje com o coração mais alegre que ontem, eu quero estar chamando aqui aquela mulher, hein? Aquela mulher que nos incentiva todos os dias a orar. Mesmo quando você acorda com o coração entristecido e não tem nem forças para orar, você tem um grupo, você tem um monte de mulher que está orando pela sua vida. Então eu quero estar chamando aqui com muito carinho no meu coração nossa pastora Tânia Anjos, líder do Ministério Mães de Oração, aquela mulher que me ensinou a profetizar que Roger Braia é poderoso nessa terra, sim. Então vem para cá, minha amiga pastora Tânia Anjos, a terça do transbordo é contigo. Vem para cá, mulher. Shalom, shalom, queridas, queridos. Uma alegria estar aqui transbordando da fidelidade do Pai. Como é bom poder estar aqui com vocês, porque eu sei que vocês são pessoas que têm o Espírito de Deus, e quando há o Espírito de Deus, há liberdade para deixar Deus fazer e atuar o infinitamente mais. Que privilégio que nós temos de ver esta sala aberta de segunda a segunda, todos os dias. E isso não tem nada a ver com a Mônica, é tudo por causa dele. Para ele, por ele, com ele são todas as coisas. E com ele é a sala do transbordo. E nós estamos felizes porque estamos fechando um ciclo, e esse ciclo é de muitas vitórias, é de muitas bênçãos, é para provar da fidelidade de Deus. Que coisa linda é você caminhar em obediência, que coisa linda é você poder ouvir a voz de Deus, que coisa linda ouvir a voz de Deus, mas não somente ouvir a voz de Deus, é ser guiada por essa voz, porque essa voz te traz direção, essa voz te reposiciona ao lugar que o Pai já tem para a tua vida preparado desde a eternidade. Mesmo quando a gente não entende nada, Ele nos faz promessas e a gente fica sem entender, mas as promessas de Deus se cumprem, porque Ele é fiel. Ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. A palavra de Deus, lá em Números 23:19, diz essa grande verdade que você pode cravar ela na tauba do seu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o confirmaria? E ele faz assim, queridas, ele faz. Mesmo sem você não entender, mesmo sem você não ter noção de como vai se cumprir, mas ele já tem tudo escrito, tudo realizado. Essa é a história que eu vou contar hoje, né, sobre a minha vida e a vida da minha irmã. Lá em casa nós somos três filhos, é, Sandra, Sérgio e Tânia. Temos um ano de diferença de um para o outro. E quando a minha irmã completou 18 anos, ela falou comigo assim: Tânia, vamos na casa da irmã Sérgia, uma profeta do Senhor. Naquele tempo havia muito isso, as profetas do Senhor. E eu quero que ela profetize na minha vida, porque eu quero arrumar um emprego. Já tenho 18 anos e eu quero uma porta de emprego. E nós fomos, e quando nós chegamos lá, o Senhor usou a irmã Sérgia e falou para minha irmã assim: jovem, eu conheço o seu coração e eu não quero te perder. Então, eu quero declarar para a sua vida que ainda não é tempo de você arranjar um emprego, porque certamente você vai se contaminar com os manjares deste mundo e você vai se afastar. E eu não quero te perder.
mas no tempo certo, o teu emprego será garantido, o teu salário será garantido e virá das mãos dessa que é a tua irmã. Queridas, nós saímos de lá rindo e zombando da irmã, porque a gente não tinha entendimento. Eu tinha apenas 16 anos. E a minha irmã vai ter que me pagar, vai ter que me sustentar. E nós rimos muito, muito naquele dia, sem entender nada. Mas o Senhor já tinha os planos dele. E nessa época eu fazia o normal. Eu estudava, né, o curso normal de formação de professoras, queria ser médica, mas fui fazer um teste vocacional num hospital lá em Bangu, numa clínica Vicente Moretti, e eram de crianças especiais. A cabeça das crianças eram quadradas, elas não tinham ossos, eram todas moles. E eu desmaiei lá. E o doutor que me atendeu falou: Olha, você não tem condições nenhuma de ser médica. E eu fui para a educação, para a área de educação, né? E eu lembro que um dia a turma estava muito agitada, e a professora falou assim: vocês são 22 moças e vocês estão todas nessa agitação, mas eu quero dizer que daqui de dentro Deus pode tirar, levantar uma de vocês para ser diretora de uma grande escola. Então, vocês não podem ficar assim dispersas, distraídas. Vocês precisam aprender porque vocês não sabem o que vai acontecer com vocês lá na frente. E eu lembro que essa palavra veio como uma flecha no meu coração. Eu lembro perfeitamente, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 60, mas parece que eu estou sentada na sala de aula assistindo essa aula e essa professora falando, veio como uma flecha no meu coração. E eu me formei com 18 anos, fui dar aula numa escola perto da minha casa, e quando eu me casei com 19 anos, eu saí daquela escola, e aquela escola foi assim um tempo precioso, precioso. A direção da escola eram pessoas maravilhosas. E aí, quando eu me casei, parei, né? Eu me casei em outubro e saí da escola, e quando foi em fevereiro do outro ano, eu comecei numa nova escola. E a pessoa, a direção, era totalmente diferente, totalmente, totalmente. E ali eu tive vários conflitos. E um dia eu cheguei em casa e falei para o meu marido, na época, eu não vou mais voltar para a escola, eu não vou. E ele falou assim: quais são as suas dívidas? Eu falei: compromete todo o meu salário. Ele falou: então você vai permanecer na escola. E ali eu permaneci, né, na escola. E quando acabou, eu falei, eu vou dar aula em casa. Vou dar aula em casa. E aí botei uma plaquinha, né? Dá-se aula em casa. E ali Deus começou a fazer o infinitamente mais, né? Eu lembro que o meu pai foi lá, levou um irmão para poder orar, para poder consagrar ao Senhor a escola, e aquele irmão falou comigo assim: menina, na época eu ainda era uma menina, você não tem noção do que Deus vai fazer aqui nessa escola. A escola era virada assim para o muro do corredor. E ele falou: Deus vai colocar essa escola para a rua. Lá era tudo lama, o nome do bairro, né, da rua é Lameirão, porque era muita lama, muita lama. Ele falou: Deus vai colocar essa escola aqui para a rua, e aqui ele vai fazer um corredor, e daqui você não vai conseguir ver o final, você não vai conseguir ver o final dessa escola. É um corredor, do lado direito é só salas, e o final, Deus tem uma surpresa para você lá no final, mas daqui você não vai conseguir enxergar. Queridas, e assim se cumpriu tudo, tudo, tudo. E um dia o meu pai falou para minha irmã:
Sandra, a Tânia está precisando de alguém para ajudá-la. E aí você vai ajudar ela lá na escola. E a minha irmã veio, né, durante esse tempo, a minha irmã começou, né, a trabalhar comigo, nós começamos juntas lá, e Deus abençoando a cada ano. E eu quero, o motivo maior, né, desse transbordo é que esse ano agora, no mês passado, mês de março, a minha irmã se aposentou para a glória de Deus, para a glória de Deus. E a fidelidade de Deus é muito grande, é muito grande. E não tem homem que possa impedir o agir de Deus. Quando o Arthur assumiu a escola, nessa transição, a minha mãe adoeceu, é, e ele falou assim: mãe, não tem como a minha tia ficar dando aula, não tem como, porque é muito perigoso a minha avó ficar em casa e eu não confio em deixar ninguém lá tomando conta da minha avó. Não confio, e a pessoa ideal é a minha tia, então nós vamos colocar a minha tia de licença. Ela vai ficar lá cuidando da minha avó, mas vai ficar recebendo o salário dela e ela vai ficar lá. Queridas, e Deus é tão fiel, que nesse tempo entrou a pandemia e a minha irmã entrou de licença em fevereiro e em março entrou a pandemia. Eu tenho certeza que se a minha irmã estivesse na escola durante a pandemia, a minha irmã tinha sofrido um ataque, porque a minha irmã era muito impaciente, muito fiel nas coisas para entregar tudo no prazo certo. Ela era a primeira a entregar as provas, ela tinha 42 alunos, ela corrigia os 42 livros e cadernos de todos os alunos, todos os dias. A Mônica está aí, o filho da Mônica estudou com ela, a Mônica sabe que ela foi uma excelente professora, então, assim, tudo que eu estou falando, ela ensinava as professoras a corrigir, porque as professoras não sabiam corrigir todos os dias livros e cadernos, e ela ensinava. E quando tinha uma mudança, né, na área educacional, ela pedia ao Senhor. Teve uma época que nós começamos a fazer provas contextualizadas, e ela falou: Senhor, eu não sei, me ensina. E Deus deu para ela toda a prova, e ela foi fazendo, e as provas dela, as mães gostavam muito mesmo. Veio a pandemia, e se minha irmã estivesse nesse período, eu tenho certeza que Deus iria recolhê-la, porque ela era muito ansiosa com tudo, com tudo. E Deus poupou ela, porque foi um período de muita aflição para o setor educacional, porque nós não sabíamos lidar com plataformas, nós não tínhamos nenhuma experiência em dar aulas online, em fazer vídeos, em fazer os estudos para os alunos de casa. Então, foi um tempo muito especial, porque nós tivemos que aprender em apenas um dia para poder ensinar. Foi uma construção diária, foi muitas reuniões. Gente, foi uma loucura para o setor educacional a pandemia. Tudo novo, realmente. Então, Deus fez essa obra. E aí, depois que a minha mãe veio a falecer, é, ela ficou ainda, né, esse tempo, que minha mãe já tem acho que um ano e meio, né, de falecida, e o meu irmão falou, o meu filho, né, falou: não, mãe, a gente vai aposentar a tia Sandra, sim, e enquanto o salário, a aposentadoria dela não chegar, nós vamos honrar o compromisso, né, porque não era um compromisso da Tânia, não era um compromisso do Arthur, era a fidelidade de Deus, era a fidelidade de Deus em fazer. Então, queridas, nós amamos receber promessas, e Deus faz, e Deus cumpre promessas.
Então, todas as vezes que você receber uma palavra que seja uma promessa de Deus, tenha certeza que a palavra de Deus não volta vazia, não volta, mesmo se você não compreender, mas Deus cumpre aquilo que ele promete. E se ele te prometeu algo, você esteja certa de que vai acontecer, porque ele já tem uma trajetória, ele já tem um caminho preparado para você viver todos os dias aquilo que é sonho, que é realização e que nasceu no coração dele. Então, Deus fala e Deus cumpre a sua palavra, ela não volta vazia. Deus age no tempo certo, na hora certa, mesmo que leve algum tempo, mesmo que você não entenda, mas o tempo de Deus é perfeito. E o versículo que fala sobre essa perfeição de Deus é que a visão, diz lá em Abacuque, e eu separei aqui, porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas no fim falará e não mentirá. Se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Mesmo que a gente ache que está tardando, mesmo que a gente ache que não está no nosso tempo, mas o tempo perfeito de Deus, o tempo é perfeito de Deus e ele já tem uma história traçada, com 16 anos, minha irmã com 18 anos, e agora nós podemos abrir os nossos olhos e contemplar toda a fidelidade de Deus, toda a fidelidade de Deus, porque Deus usa caminhos inesperados para cumprir as suas promessas. Eu jamais, jamais poderia imaginar que eu iria abrir uma escola, mas e muito menos, né, que a minha irmã fosse trabalhar ali. Mas Deus conduz, né? Deus vai traçando, Deus vai escrevendo, Deus vai alinhando a nossa história com o projeto e o plano e o propósito dele. Então, creia, creia que Deus tem um alinhamento para a vida dos seus filhos. Creiam nisso, porque o Senhor me levou, além de provar da fidelidade dele material, Deus me provou sobre a fidelidade espiritual. E um dia Deus falou comigo: reúna mães lá na escola, reúna mães e incentive, encoraje elas para orar, porque filhos não precisam só de tênis de marca, só de celulares caros. O que mais os filhos estão precisando é de oração. E nós começamos o projeto das mães de oração ali na escola, e é lindo porque Deus ele escreve, né? Ele faz a gente escrever, ele tem escrito na tábua do seu coração. E quando Deus me deu a revelação, eu comecei a escrever, e 2 anos se passaram, e um dia eu peguei a agenda para jogar fora, fazer uma limpeza, porque professoras têm muito papel, né, dentro de casa, e aí eu fui fazer uma limpeza, encontrei essa agenda e comecei a folheá-la. E eu vi que estava escrito, e eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. E eu chamei as professoras, e nós éramos um pouquinho, né, 35, eu acho, 40 mães que começamos o Mães de Oração. E hoje, para a glória de Deus, somos mais de 300 mães no presencial, no dia que a gente faz esse evento, porque a moça que faz o almoço, ela fala que só pode fazer para 300 e eu tenho que limitar. Mas um dia é lindo de você ver que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, nada. E um dia eu, uma pastora estava lá pregando e ela pediu que todas as mães ficassem de pé, que ela queria fazer uma oração específica. E eu fiquei na frente da quadra, né? Assim, de frente para as mães, e eu olhei, quando eu contemplei aquele exército de mães, né? Todas uniformizadas com a blusa do exército, e o Senhor falou comigo assim:
Sabe por que que eu não fiz você ser médica? Sabe por que que eu não realizei o seu sonho de ser médica? Porque se você fosse médica, você não teria esse espaço para reunir mães e trazê-las para orar pela vida dos seus filhos. E eu responder todas as orações que são feitas neste lugar. Eu vou responder uma por uma, mas o seu sonho de ser médica será realizado através da vida da sua filha. Amanda tinha 8 anos e o Senhor falou: será realizado através da vida da sua filha. Ela vai ser médica. Glória a Deus, glória a Deus. E Deus gerou no coração da Amanda o desejo de ser médica. E para a glória de Deus, esse ano, Amanda se recebe como médica. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. A fidelidade de Deus é muito grande, porque de forma maravilhosa ele cumpre. Porque os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, são caminhos mais elevados, são caminhos maiores, são caminhos melhores, melhores, porque é lindo receber um diploma, mas mais lindo ainda é ver o seu filho recebendo o diploma, é ver a sua filha recebendo o diploma e a promessa se cumprindo. Nossos filhos serão poderosos na terra, nossos filhos. Então, queridas, não desanime, não, não desanime, não, não deixe de crer, não, não duvide, não duvide, não se distraia, não se distraia. O lugar da distração é muito perigoso. Nós lemos na palavra a experiência de Davi, quando Davi se distraiu. Certamente, né, o pecado foi gerado no coração dele e ele desejou aquela mulher, né, somente por causa de uma distração. Então, não se distraia, não deixa coisas mais entrar na tua mente. Faz um bloqueio de pensamentos ruins, de dúvidas, de incredulidade, bloqueia, bloqueia, e você possa somente dar acesso para o reino espiritual entrar, e o reino espiritual entra nos seus pensamentos através dos bons pensamentos, porque como deseja sua alma, assim será. Então, declare palavras de fé, declare as promessas de Deus sendo cumpridas e realizadas na sua vida. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, porque do nosso entendimento só sai riso e riso de deboche, porque nós rimos quando nós ouvimos a promessa, mas a promessa se cumpre de uma forma com que a fidelidade de Deus existe e a gente jamais, jamais podemos esquecer que é Deus que promete. Então, se há alguma promessa que Deus te fez e se você está esperando ela se cumprir, creia, creia. Renove a sua fé, renove a sua esperança e tenha convicção de quem te prometeu é fiel para cumprir a boa promessa. E como disse Josué, lá no seu livro, lá nos seus escritos, todas as boas promessas que Deus fez vai se cumprir. E agora eu estou aguardando uma promessa que o homem me fez. O Arthur falou para mim, mãe, quando a minha tia se aposentar, eu vou passar o salário dela para você. E eu recebo em nome de Jesus, né? Eu vou falar com ele, até pedir a Cíntia Tanuri para orar. Eu falei, Cíntia, ora para que ele não se esqueça, né, dessa promessa que ele me fez, né? Vocês também estejam orando. E eu creio que não é ele, não, não veio do coração dele, porque agora ele está administrando a escola
E então Deus é fiel, e eu creio que todas as boas promessas que Deus nos fez vai se cumprir, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso provedor, e Deus tem gerado essa fé no meu coração, que a gente não precisa da provisão, porque nós temos o provedor, e Ele é o nosso pastor, e Ele não nos faltará. Então, se Ele está conosco, a provisão vem dele, a bênção vem dele, a confiança nele, na certeza de que Ele fará infinitamente mais. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, e a glória da segunda casa será sempre maior do que a primeira. Que Deus abençoe cada uma de vocês com boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, e que não falte na nossa casa a mesa da presença de Deus, o pão da presença. E é muito bom dizer para vocês que o Pai é nosso. O Pai é nosso. Estar aqui nessa sala do transbordo é a certeza de que o Pai é nosso. Deus te abençoe, querida Mônica, amiga do céu, amiga do coração. E aqui nessa sala também eu fiz tantas amizades. Amo vocês, amo vocês. Vocês são alvos da minha oração. E a certeza de que a nossa maior promessa, né, vem dele, que um dia nós vamos sentar à mesa com ele e desfrutar do melhor. Um beijo no coração. Meu Deus, Deus fiel, muito feliz. Sandra aposentada. Olha só que maravilha, uma promessa feita quando Tânia tinha 16 anos, mas o Senhor não se esquece daquilo que prometeu. E isso é maravilhoso, porque vai se passando os anos e a gente vai ficando descrente, vai ficando desmotivada, mas o Senhor não esquece daquilo que ele prometeu e ele cumpre, e cumpre com excelência, e vai se cumprir também o que Arthur prometeu. Esse salário vai voltar para a mão da nossa pastora Tânia, e a gente vai celebrar isso aqui também. O nosso Deus é fiel e assim a gente se maravilha com essa conquista vindo aí da família Gunnar. Glória a Deus por isso. É tempo de muita festa, é tempo do Senhor realmente trazer aquelas promessas e fazer você lembrar. Né? Se você está aí com uma promessa aí guardadinha no seu coração, não desanima, não. Ah, tem muito tempo que o Senhor fez, não desanima, não, porque Ele não se esquece dos seus. Deus maravilhoso. Obrigada, minha pastora, por compartilhar conosco. Zita Guimarães nos leva em oração nessa manhã gloriosa, de cumprimento da promessa do Pai nas nossas vidas. Deus lindo, vem para cá. Amém, amém. Muito maravilhada com o testemunho da pastora, quando ela estava falando assim. Parece que vai passando um filme na cabeça, algumas lembranças, assim, de algumas promessas a ser cumprida. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, tomo posse. Ai, pastora Tânia, muito obrigada, assim, por nos fazer. Eu sei que todo mundo que está aqui, né, tem algo, assim, que Deus prometeu lá no passado e que a gente está aqui aguardando, porque não depende de nós, depende dele, é o momento dele. Então, louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã, Senhor, de recordação, Pai. Que o Senhor nos recorda, nos lembrarmos, Senhor, da promessa que o Senhor fez. Que para nós parece que passou muito, mas para o Senhor não, porque o Senhor diz que um dia para ti é como 1.000 anos. Então, nós cremos, Senhor, que não depende do meu esforço, não depende do que eu venha fazer, mas é do que o Senhor prometeu. Por isso nós cremos, Senhor, nas promessas que o Senhor tem feito em nossas vidas e que nós vamos ver a glória do Senhor sobre cada promessa que o Senhor fez e vamos nos regozijar e nos alegrar no Senhor. Pois como a tua palavra diz que nós temos que semear com lágrima e colher com alegria. Muito obrigada. E eu sei que é isso que a pastora Tânia agora está colhendo. Ela está colhendo com alegria. E ela, o Senhor vai realizar, sim, com certeza, na vida dela, né? A alegria de ver a Amanda recebendo o diploma ali, sendo elogiada, sendo homenageada. E eu creio, Pai, que isso é tudo cumprimento da tua palavra. E eu creio na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que ainda não morremos, porque o Senhor
tem nos guardado e tem nos livrado, e aquilo que o Senhor prometeu vai cumprir em nossas vidas. Por isso, nós te louvamos nesse dia. Já te agradecemos, tomamos posse de toda a promessa que o Senhor fez para nós. E que o Senhor nos recorde até mesmo aquilo que a gente nem lembra mais do que o Senhor falou para nós. Muito obrigada, Senhor, pelo cumprimento da tua palavra, porque o Senhor é um Deus fiel e o Senhor tem cumprido as suas promessas em nossas vidas. Nós só queremos te agradecer, Pai, com muita gratidão em nosso coração, nesse dia, Pai, que possamos, Deus, continuar de pé, continuar caminhando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, olhando para Ti, olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, e que o Pai é nosso, e nós sabemos que nós podemos, Senhor, esperar é somente do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. O Pai é nosso, o Pai é nosso. Manhã de muita alegria. Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada. Daqui a pouco está subindo essa gravação. Você pode abençoar o seu irmão que não esteve aqui na sala, enviando essa gravação para ele também, para o Senhor trazer à memória o que ele prometeu. Beijo, família. Obrigada, Lila. Obrigada, pastora Tânia Anjos. A gente se vê amanhã na Quarta Estratégia.